Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred, mais uma vez, e esta é a aula da área de linguagens do segundo ano, relacionada ao volume 2 do PET. Lembrando que a área de linguagens abrange língua portuguesa, língua inglesa e artes, e essa aula de hoje é baseada no PET de língua inglesa, tá certo? Eu espero que vocês estejam com o material em mãos para acompanhar a nossa teleaula, tudo bem? Hoje, o que que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar a respeito de tirinhas, né? O texto do PET, inclusive, ele é bem claro a respeito, dando o significado das tirinhas, né? Explicando qual que é o uso, né? Qual que é o motivo de usar tirinhas, onde que elas normalmente aparecem, né? Qual que é o tema normalmente abordado, né? Então, a gente vai hoje analisar e vai corrigir as atividades, tudo bem? Lembrando que eu coloco o texto em português para auxiliar a nossa resolução, tá ok? É uma coisa que normalmente não é recomendada, mas por nosso vídeo ser um pouquinho restrito quanto a tempo, a gente está ganhando tempo. Como estratégia de estudo, eu recomendo que quando você chegar na parte da tradução, pausa o vídeo e copie o texto, tá ok? Isso é estratégia de estudo, tá bom? É uma informação extra que você pode usar até para a resolução, para comparar os textos, tá? Tudo isso é estratégia. Vamos ficar espertos, tá bom? Então, vamos lá. No texto do PET, nós temos o seguinte: cartoon, lá no comecinho da atividade, na primeira semana. Um cartoon ou cartoon, é um desenho humorístico, animado ou não, de caráter extremamente crítico, que retrata muito sinteticamente algo que envolve o dia a dia de uma sociedade, como define a Wikipédia. Wikipédia é um site, né, pessoal, que ele tem informação sobre tudo, né? Antigamente a gente usava a Barça. Hoje é um site de pesquisa muito usado, né? Então a pessoa que elaborou o PET, ela usou o Wikipédia como fonte de pesquisa, tá ok? Então, ó, o que que ele continua falando do Cartoon? Ele facilita muito a transmissão de muita informação e opinião, se valendo do desenho de grandes cartunistas e de muito conhecimento prévio sobre a sociedade e a política da atualidade. Então, pessoal, normalmente essas charges, elas é aquela coisa, eu até já devo ter falado isso em outro vídeo. Sabe quando alguém conta piada, todo mundo ri, menos você? Então, um dos motivos de você não entender a piada pode ser conhecimento de mundo. Ou então, é uma piada específica para aquela área de trabalho. Por exemplo, eu até contei que se você tiver numa sala com 10 professores de português e um professor contar uma piada e todo mundo ri menos você, é porque a piada diz respeito à área de conhecimento. Isso cabe até lá na área da redação, pessoal. Quando a gente não domina um assunto, quer dizer que a gente vai ter muita dificuldade de produzir um texto sobre ele, por exemplo. Então, o conhecimento de mundo é importante para a gente entender o que está ao nosso redor, tá certo? E como que a gente aperfeiçoa o nosso conhecimento de mundo? Estudando, lendo, conversando, né? Assistindo a aula, é uma grande fonte de informação, né? Então, quando a gente se informa e procura saber, é curioso, corre atrás de informações sobre um assunto que é de interesse da gente, a gente vai enriquecer o nosso conhecimento de mundo, tá ok? Então, é mais ou menos assim que funciona a charge. Se a gente não tem ideia da nossa realidade, o que está acontecendo naquele momento, a gente não vai entender a piada da charge. Tudo bem?
Então, vamos continuar aí. Aí a gente tem o exercício número 1. Ele fala o seguinte: leia o seguinte cartoon e responda. Então, pessoal, a gente tem o seguinte: toda atividade que a gente vai trabalhar, seja um texto escrito ou, no caso aqui, o cartoon, a gente aborda exatamente isso. O que é linguagem verbal e o que é linguagem não verbal. Quando a gente tem um texto em inglês, por exemplo, e tem um desenho lá do lado, uma foto, alguma coisa, normalmente aquilo lá não está lá à toa. Aquilo lá é fonte de informação, para a gente tirar a informação do texto, tá certo? Então, o cartoon, ele exemplifica exatamente a linguagem não verbal, né? A gente vê a expressão dos personagens, né? A gente olha, por exemplo, para o rosto da menina que está com o celular na mão. Ela parece estar meio chateada e a professora aparentemente está repreendendo ela. A gente tem retratado o ambiente, uma sala de aula. A gente pode falar até onde e que país que está acontecendo essa aula por causa da bandeira dos Estados Unidos. E vamos falar assim, é uma aula de retorno, é uma volta às aulas. Por que que eu sei disso? A gente tem escrito lá no quadro, Welcome back to school. Está falando o quê? Sejam bem-vindos de volta à escola. Aí existe até uma piada em cima disso, de sempre quando voltam às aulas, a professora pede uma redação sobre como foram as minhas férias, né? E aí o seguinte, a piada está exatamente em cima disso, né? Porque a menina, olha o que a professora fala. We don't all follow you on Twitter, Kyla. So please just tell the class what did during the summer. What you did during the summer. Então, o que acontece, pessoal? Ela falou que nem todo mundo, nem todos nós te seguimos no Twitter, Kyla. Então, por favor, apenas diga à sala o que você fez durante o verão, né? Lembrando, férias de verão nos Estados Unidos é exatamente agora, no meio do ano, tá certo? Nós estamos no inverno, mas no hemisfério norte, agora é verão, tá certo? Então, qual que é a piada? A piada está exatamente nisso, né? A menina, ela deve ter justificado que para saber como que foram as férias dela, bastava seguir ela no Twitter. Aí a professora argumentou, nem todo mundo tem Twitter, nem todo mundo te segue no Twitter, né? Ou seja, a menina estava sendo preguiçosa, né? Ou então ela pode ter argumentado assim, eu não preciso falar, quem me segue no meu Twitter sabe o que eu fiz, né? E aí o que acontece? É uma crítica ao exagero do uso da rede social, de certa forma, né? Então tá vendo, ó, quando ele fala que o cartão é crítico, exatamente isso. Ele critica um comportamento, né? Por exemplo, o uso excessivo da rede social. Então sempre vai ter alguma crítica política, sempre tem algum tipo de crítica, o cartoon. Tudo bem? Então vamos para a atividade. A fala da professora expressa a importância das redes sociais no mundo contemporâneo? Não, ela está criticando a rede social, né? A preocupação com uma comunicação exageradamente centrada nas redes sociais? Olha, parece, né? Mas vamos ver a outra alternativa. A intenção de pedir à aluna para dizer à turma onde passou suas férias, né? É o tema da redação, mas, na verdade, o cartoon, a fala da professora, é uma fala crítica. Ela fala que nem todo mundo tem Twitter para seguir, né? Ou segue a menina no Twitter. Então, ela tinha que contar como que foram as férias dela. Então, a, a nossa resposta seria, tem mais uma, né? A necessidade das pessoas se comunicarem por meio das redes sociais. Não, está criticando, na verdade, a nossa resposta, né? O uso exagerado das redes sociais, tá ok?
Então, exatamente essa é a nossa resposta. Por quê? As pessoas praticamente hoje não têm vida, né? Ah, se você quer me entender, vai no meu Twitter, vai no meu Instagram, vai no meu Facebook, né? Às vezes você convive com a pessoa, mas ela quer que você consulte o Instagram dela para você, se você não olhar alguma foto que ela postou lá, sendo que a pessoa está do seu lado, a pessoa vai achar ruim com você, né? Então, tem esse tipo de comportamento que está sendo criticado na charge. Então, é esse uso exagerado da rede social. Tudo bem? Vamos continuar. Essa daí, olha lá, vamos ler, questão número 2. Tanto as charges quanto os cartoons se reportam a um grande repertório cultural. Enquanto a charge retrata um episódio recente, a área de política nos dá vários exemplos. O cartoon não tem necessariamente esse propósito, servindo geralmente a temas ligados ao comportamento. Então, ó, ele fez uma diferenciação entre cartoon e charge, né? O cartoon, ele foca no comportamento, tá certo? Não deixa de ser crítico, né? Por exemplo, esse daí, ó, o que ele está falando? Sometimes I think the surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that none of it has tried to contact us. Então, o que ele está falando? Ele está falando exatamente que, olha lá, a gente tem uma árvore cortada, né? E ele está criticando. Será que nós somos inteligentes mesmo, né? Então ele fala exatamente isso, que é, a prova de que a vida é inteligente está no fato de que ela ainda não visitou o planeta Terra, ou seja, está chamando o ser humano de burro, né? De não inteligente. Por quê? Porque a gente degrada a nossa própria casa. Vamos pensar assim: o planeta é a nossa casa. Chego na sala de estar da minha casa e mando a marreta na parede. Então, eu estou sendo inteligente? É mais ou menos isso que ele está falando. Nós não somos inteligentes. A gente estraga a nossa própria casa. Os inteligentes que estão lá fora, eles ainda não visitaram o nosso planeta. Basicamente, é isso que ele está falando aí, né? Eu coloquei a tradução para vocês, tá certo? Vou passar rápido. Quem for esperto, dá pause, tá ok? Então, vamos lá. A tradução. Às vezes penso que o sinal mais seguro de que existe vida inteligente em outras partes do universo é que nenhuma delas tentou entrar em contato conosco. Então, é exatamente isso. A gente tem o tronco da árvore, a árvore cortada. Então, ele está falando que nós não somos inteligentes. É uma crítica ao nosso comportamento destrutivo. A gente não cuida do que nos é mais precioso, ou seja, o nosso planeta. É a nossa casa. Tá ok? Então, vamos lá para a atividade. Calvin demonstra a Haroldo sua profunda indignação pelo fato de que a vida inteligente existe em algum lugar do universo, a vida inteligente que existe em algum lugar do universo recusou fazer contato conosco. A destruição do meio ambiente é a prova de que a vida inteligente fora da Terra não se contactou conosco. Nenhuma vida inteligente fez contato conosco até agora. Então, a nossa resposta é: a destruição do meio ambiente é a prova de que a vida inteligente fora da Terra não se contactou conosco. É a crítica, né? Que nós não somos inteligentes o suficiente para cuidar do nosso planeta. Então, quem é inteligente está lá fora, ainda não fez contato conosco. Tá ok? Então, é uma crítica à destruição do meio ambiente. Vamos para a próxima atividade. Número 3. Leia o seguinte texto e depois faça a leitura da tirinha ao final do texto. Então, esse texto aí eu vou fazer uma leitura rápida dele, tá ok? Então, a gente... e tem a tradução, ok? British researchers have discovered an Amazonian tribe that understand the concepts of time and date in rather unusual way. The Amoanda people of Brazil
do not even have words for time, week, month, or year, said Chris Sinha of the University of Portsmouth. Ok? Então, ó, tem palavras-chave. Quando a gente vai ler um texto em inglês, a gente tem que, mesmo não tendo facilidade de ler o texto inteiro, a gente observa palavras que a gente conhece, palavras que são estrangeirismos, no caso, para o inglês, né? Então, a gente tem, o que são essas palavras que são seriam estrangeirismo para o inglês? A palavra Amazônia, a palavra Brasil, né? Então, a gente tem palavras que podem ser usadas para ajudar a gente a entender o que está falando, né? Então, o que acontece? The Amazon tribe. Ó, tribe, parece do português, é tribo. Amazonian, você pensa, Amazônia e tribo, a gente está relacionando a índio, né? Ó, informação importante. Só que tem uma outra coisa que vai dar a ideia de tempo. A palavra time significa tempo, né? E temos outras palavras que ele até destacou, que é week, month e year. Week é semana, month é mês e year é ano. Então, o que a gente pode chegar à conclusão? A gente está falando de uma tribo da Amazônia e está relacionado a tempo, noção de tempo, porque a gente tem time, week, month e year, tá certo? Então, é alguma coisa nesse sentido. É informação importante que a gente tira simplesmente dessas palavras, tá ok? Vamos para a próxima parte. He argues that it is the first time scientists have been able to prove that time is not a deeply entrenched universal human concept. The professor reported his findings in the Journal of Language of Cognition, writing, for the Amondawa time does not exist in the same way as it does for us. We can now say without doubt that there is at least one language and culture which does not have a concept of time as something that can be measured, counted, or talked about in abstract. Então, o que a gente está continuando aqui, ó? Tem uma palavra importante lá na primeira linha que é scientists. Então, ó, tá falando de uma tribo na Amazônia e noção de tempo, né? Ele até cita de novo, ó, time does not exist. Olha que coisa interessante. A gente tem exist e a negação, does not. O tempo não existe. Então, está relacionado a tempo, a uma pesquisa, porque está falando em cientista, e a palavra Amondawa é o nome... Desculpa, pessoal. Amondawa é o nome da tribo, tá certo? Amondawa, o nome da tribo. Pode ver como que eu sei que é um nome. A gente tem várias palavras aí, ó, por exemplo, Journal of Language and Cognition, né? A gente tem palavras que começam com a letra maiúscula. Então, Amondawa é um nome, porque começou com a letra maiúscula, tá certo? Então, nós temos esses casos aí que a gente pode tirar essa informação. Então, Amondawa, eu já estou passando, é o nome da tribo, tá certo? É o nome da tribo no Brasil. Então, a gente tem também a palavra, por exemplo, que é um cognato, professor. Ah, professor, mas professor em inglês não é teacher? Então, quando a gente está falando em relação à universidade, a um professor universitário, aí ele é chamado de professor, né? Então, ó, pesquisa, cientista, professor de universidade. Então, basicamente, em resumo, pessoal, tem outra palavra lá, culture, que é cultura, né? Which does not have a concept of time.
Concept é conceito. Have, o verbo have. Então, o que ele está falando? Que essa tribo não tem um conceito de tempo, tá certo? Então, uma pesquisa que foi feita com essa tribo da Amazônia e eles constataram que eles não têm conceito de tempo, né? Então, olha só, a gente está tirando informação de trechos do texto ou fragmentos do texto, tá ok? Então, o texto está falando exatamente disso. E, como eu sempre falo, eu tirando esses termos que destacam, que são termos-chave, termos importantes, normalmente são cognatos, ou seja, que parecem no português, eles ajudam a gente a tirar a informação do texto, tá ok? Vamos continuar. This doesn't mean that the Amodawa are people outside time, but they live in a world of events rather than seeing events as being embedded in time. Team members, including linguistics, Weni Sampaio and anthropologist Vera da Silva Sinha, spend 8 weeks with the Amondawa researching how their language conveys concepts like next week or last year. Então, olha só, a gente tem o que ele colocou lá em destaque. People outside time. Time a gente sabe que é tempo e people é povo ou pessoas, né? Então, e a gente tem a negação, verbo auxiliar, doesn't, que é uma negação, naquele caso, é o does mais o not. Então, this doesn't mean that Amodawa are people outside time. Isso não significa que o povo Amondawa é um povo fora do tempo. Ou seja, que eles não têm tempo, eles não consideram tempo. But they live in a world of events rather than seeing events as being embedded in time. Então, vocês vão ver que o conceito de tempo deles é diferente do nosso. É isso que está sendo falado. E eles pesquisaram. Então, a gente tem, por exemplo, a antropologista, né? É um tipo de cientista que vai estudar o comportamento das pessoas, é o antropologista. E o linguista, o Weni Sampaio, ele linguista é normalmente quem estuda as linguagens, tá certo? A língua. Então, a antropologista e o linguista, eles passaram, spend 8 weeks. Eles passaram 8 semanas with the Amondawa researching, com a tribo Amondawa pesquisando. Pesquisando o quê? How their language conveys concepts like next week or last year. Então, eles estavam pesquisando se a tribo, na língua da tribo, tem alguma expressão que expressa, por exemplo, semana que vem, que é next week, e last year, que é o ano passado. Eles estavam pesquisando para ver se eles tinham essa noção de tempo, entendeu? Aí ele continua. There were no words for such concepts, only divisions of day and night and rainy and dry seasons. Então, o que eles chegaram à conclusão? Que there no words, não há palavras que conceituem, né, o tempo, nesse caso. Apenas divisões que dividem o dia da noite, a chuva e as estações secas, né? Então, não tem expressões específicas para tempo, né? A única coisa que eles descobriram que tem dia e noite, estação chuvosa e estação seca, tá ok? Então, é interessante esse texto aí. Vamos continuar. They also found nobody in the community had an age. Instead, they changed their names to reflect their life stage and position within their society. Quer dizer o quê? Que na tribo eles trocam de nome de acordo com
a posição na sociedade dele ou então o estágio da vida dele. Ele vai falar uma coisa interessante aí, que eu achei interessante. For example, a little child will give up their name to a newborn sibling and take on a new one. Quer dizer o quê? Digamos que a sua mãe, ela teve um outro filho, né? Acabou de nascer, recém-nascido, e você é dessa tribo. O que acontece? Você cede o seu nome para o seu irmão mais novo e você adota outro nome. Então, eles têm esse comportamento. O nome não é tão importante, eles mudam de nome de acordo com um estágio da vida, uma importância. Por exemplo, o cara se torna o rei da tribo, aí ele muda o nome dele. A gente tem uma situação semelhante no nosso mundo em relação, por exemplo, quem é católico ao Papa, né? O Papa, quando ele é cardeal, ele tem o nome dele. Quando ele é ordenado padre, ele usa o nome dele até ele ser cardeal. Quando ele se torna papa, ele muda de nome. Por exemplo, Carol Wojtyla é o nome do Papa João Paulo II, tá certo? Ele era Carol Wojtyla até se tornar Papa. Quando ele se tornou Papa, ele mudou de nome, tá certo? Então, o Papa Francisco é assim, o Bento XVI, todo Papa, quando ele muda, vamos falar assim, é uma mudança de status social, né? Depende do ponto de vista. Mas quando ele está mudando o status dele, ele muda de nome. É mais ou menos o que acontece nessa tribo aí, tá certo? Então, pessoal, é bem interessante. Agora, a gente tem a tradução, mas lembrando, vou passar rápido por ela, tá ok? Eu vou ler e a gente vai interpretar o que tudo que a gente concluiu lendo o texto em inglês, tá ok? Então, vamos lá. Lembrando que é uma tradução livre, tá ok? A gente ainda tem a charge, né? Ele falou para você ver a charge. A charge no final, ela que está aí na atividade de vocês, ela mostra. Got a minute, please, sir? Yes, at 10:47 next Tuesday. O que está sendo dialogado aí? O senhor tem um minuto? É aquelas entrevistas, às vezes você está com pressa na rua, uma pessoa te para na rua. Ó a palavra, pressa, né? Então ele falou, sim, eu tenho um minuto, às 10h47, na próxima terça-feira, né? Ou seja, naquele momento ele não tem. Então ele está olhando na agenda dele para ver se ele tem um minuto. Então, exatamente essa charge é uma crítica ao que foi falado no texto. Enquanto algumas tribos não têm nem concepção de tempo, ou não dá tanto valor assim para o tempo, a nossa sociedade dá muito valor para o tempo, ao mesmo tempo reclama que não tem tempo, né? É uma contradição da nossa sociedade. A gente dá valor para o tempo, mas reclama que não tem o tempo. Tem gente que até brinca que um dia tinha que ter 36 horas e não 24, porque está faltando tempo para ele fazer as coisas, né? Tá criticando essa nossa vida corrida, né? O povo lá da tribo não tem esse estilo de vida que nós temos. Basicamente é isso que está comparando a charge com o texto, tá ok? Então vamos para a tradução. Na tradução, pesquisadores britânicos descobriram uma tribo amazônica que entende os conceitos de data e hora de uma maneira bastante comum. O povo Amoanda, no Brasil, nem sequer tem palavras para tempo, semana, mês ou ano, diz Christinha, da Universidade de Portsmouth. Ele argumenta que é a primeira vez que os cientistas conseguem provar que o tempo não é um conceito humano universal profundamente arraigado. O professor relatou suas descobertas no Journal of Language and Cognition, escrevendo: para os Amondawa, o tempo não existe da mesma maneira que para nós. Agora podemos dizer, sem dúvida, que há pelo menos uma língua e cultura que não tem o conceito de tempo como algo que possa ser medido, contado ou comentado em abstrato. Então a gente chega à conclusão que essa tribo não
dá o valor ao tempo como a gente dá, tá certo? Não que eles estejam fora do tempo, é a conclusão que ele vai chegar, ok? Isso não significa que os Amondawa são pessoas fora do tempo, mas vivem em um mundo de eventos em vez de ver eventos incorporados no tempo. Membros da equipe, incluindo o linguista Wene Sampaio e a antropóloga Vera da Silva Sinha, passaram 8 semanas com os Amondawa pesquisando como sua linguagem transmite conceitos como na próxima semana ou no ano passado. Não havia palavras para tais conceitos, apenas divisões de dia e noite e estações chuvosa e seca. Eles também descobriram que ninguém na comunidade tinha idade. Em vez disso, eles mudam de nome para refletir o estágio e a posição da vida na sociedade. Por exemplo, uma criança desistirá do próprio nome, cedendo para um irmão recém-nascido e assumirá um novo, né? Então, pessoal, é aquilo que eu sempre falo. A gente, às vezes, está muito preso à nossa realidade, aos nossos valores. O que essa pesquisa está mostrando para a gente? Essa pesquisa está mostrando exatamente isso. Existem pessoas, outras comunidades, que têm outros valores e outros comportamentos. Para essa comunidade específica aí, os Amondawa, né? Eles não têm o tempo como algo que precisa ser medido, né? O tempo não é tão precioso para eles assim, né? Eles não contam ele com tanta necessidade. A única coisa que eles dividem é se está uma estação chuvosa, uma estação seca, o dia e a noite. Só isso. Essa é a única noção que eles têm de tempo, né? Uma coisa dos valores dele é a respeito do nome. Eles mudam de nome de acordo com a necessidade da vida deles, né? Então, quem já deu pausa aí, já deu. Vamos continuar a atividade. Número 4. Na frase seguinte, retirada do texto, marque a alternativa que corresponde ao sinônimo da expressão em negrito. Então, ó, we can now say without doubt that there is at least one language and culture which does not have a concept of time as something that can be measured, counted, or talked about in the abstract. Então, ó, without doubt, ele quer um termo sinônimo, ou seja, um termo que tem o mesmo significado, só que em inglês. Ok? Então, eu vou passando aí as alternativas, vai vir a resposta, e vocês que vão concluir por que a resposta é essa. Depois a gente vai ter a tradução do termo. Ok? Então, vamos lá. Primeira opção. Now and then. O que significa now and then? Now and then significa agora e depois. Tá certo? Será que tem a ver com aquilo ali? Vamos continuar. Surely. Surely significa certamente, ou seja, com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Então, surely significa isso. Lembrando, uma palavra sinônima é aquela palavra que, na verdade, são duas palavras diferentes que possuem significados semelhantes. Ou seja, o significado é parecido, mas não é exatamente o mesmo significado, tá certo? Mas elas têm significado parecido, tá ok? Vamos continuar. A próxima, occasionally. Occasionally é um cognato. O que parece em português? Ocasionalmente, né? Ou seja, não é sempre, de vez em quando, tá certo? Nesse sentido. Então, o que a gente chega à conclusão? Que a nossa resposta é surely, certamente. Então, doubt significa certamente. Ó, tem até esse termo without. Without, ele é um termo que aparece numa música, inclusive, do YouTube, que é with
or without you, né? O título da música significa com ou sem você. Então, without significa sem, né? Enquanto with é com, without é sem. E a palavra doubt, ela aparece no português, ela lembra um pouquinho o português. Então, a gente pode falar que ela é um pouquinho cognato. Ela é dúvida, tá ok? Então, o que significa without doubt? Significa sem dúvida. Então, sem dúvida quer dizer que você tem certeza daquilo. Então, é surely, ou certamente. Tá ok? Então, essa daí, without doubt, quer dizer que é sem dúvida, que é certeza, né? Então, o que ele está falando nessa frase aí lá do texto? Que agora, com certeza, nós podemos dizer que existe uma cultura, uma língua que não tem o tempo como um conceito universal, tá certo? É isso que eles chegaram à conclusão, tá certo? A gente não tem dúvida disso. Nem toda conceito de tempo não é mais um termo universal, um valor universal para a humanidade, tá ok? Então a gente não tem dúvida quanto a isso. Isso pessoal da pesquisa é a conclusão da pesquisa, tá ok? Então, número 5. De acordo com a frase seguinte, this doesn't mean that the Amondawa are people outside time, but they live in a world of events, rather than seeing event as being embedded in time. Então, o que acontece, pessoal? Vamos ver as alternativas aí. Vou fazer igual o outro exercício. De acordo com a seguinte frase, a noção de tempo da tribo escraviza as pessoas. A tribo tem essa noção, né? Se eles não têm noção de tempo, essa é uma concepção nossa, né? Que está, vamos falar assim, retratado na charge. Não é em relação à tribo, é em relação à charge, tá ok? A concepção de tempo nos Amondawa é ligada à natureza. Então, lembra que eles têm noção de dia, noite, estação chuvosa e estação seca? Então, essa daí, ela faz mais sentido para a gente. Mas vamos ver a outra. Os Amondawa concebem os eventos como ligados à noção de tempo. Eles não têm noção de tempo, né? Então, os eventos, eles vão falar assim, eles estão mais relacionados ao ser humano, ao indivíduo, né? Tanto que determinada fase da vida dele, ele muda de nome, né? Então, não tem nada a ver isso aí, não, tá ok? Qual que é a nossa resposta? A concepção de tempo dos Amondawa é ligada à natureza, né? Porque eles têm, vamos falar assim, dia e noite é observando a natureza. Como que a gente sabe se está dia ou está noite? É a presença ou a ausência do sol, né? Então, eu estou observando a natureza. Outra coisa, as estações chuvosa e estação seca, é observando a natureza, né? Então, essa que é o máximo que eles têm de noção de tempo, tá ok? Então, o que foi falado lá? Isso não significa que os Amondawas são pessoas fora do tempo, mas vivem em um mundo de eventos em vez de ver o evento como... Peraí que deu BO aqui. Como incorporado no tempo, tá certo? Então, o que acontece? É aquela coisa da natureza. Ele não colocou... Aí está uma estratégia de leitura, pessoal. Quando a gente quer procurar a resposta completa, né, talvez o trecho ele só faz uma menção, tá certo? O que eu tenho que fazer? Voltar no texto. Como eu disse para vocês, ele complementa aí lá no texto que existem expressões para a tribo que vão relacionar a noção de tempo, ou seja, o dia e a noite, e o tempo chuvoso, o tempo seco, né? Estação chuvosa, estação seca. Então, isso é observação da natureza, tá certo? Então, para eu responder essa pergunta aí, essa questão, eu tinha que voltar no texto, tá ok?
Então, por quê? Aquela expressão lá, ela não dá a concepção total do que está escrito no texto. É só um trecho, tá certo? Então, basicamente é isso. Volte sempre no texto, tá certo? Estratégia de leitura serve para qualquer língua, português, inglês, alemão, italiano, chinês. Sempre quando você vai interpretar um texto, volte sempre para o texto. Não leia só uma vez. Leia infinitas vezes, quantas vezes for necessário. Tá ok? Ah, professor, mas quando eu estiver lá no Enem, eu tenho que marcar meu tempo. Aí você vai usar de estratégia. Não quer dizer que você não deva voltar no texto, você deve voltar. Mas aí, usando essas estratégias que eu te passei, por exemplo, de palavra-chave, de cognato, aí você vai ter uma estratégia boa para a interpretação do texto. Tá certo? Isso não quer dizer que você não deva voltar no texto. Você tem que voltar no texto quantas vezes você achar necessário. Aí você vai usar uma estratégia de leitura e interpretação, tá ok? Então vamos continuar. Número 6. O que tirinha tem a ver com o texto sobre a tribo da Amazônia? Essa aí era uma questão que você tinha que redigir, tá certo? Então, eu fiz uma resposta aqui. Quer dizer que a minha resposta está certa? Não. Ela está aqui só para a gente refletir. É a minha concepção. Só que ele quer o que você entendeu a respeito do texto. Então, você vai escrever. A minha resposta seria um modelo que vai te orientar. Mas você precisa fazer a resposta igualzinha à minha? Não, não precisa. Tá certo? Essa é a minha interpretação. Então, vamos ver aí, ó. A tribo do texto não tem termos que caracterizem noção de tempo, ou seja, temos a ideia de que para essa tribo, segundo o texto, o tempo não é um conceito importante. Para Tirinha, o ser humano ocidental moderno, ou seja, da nossa tribo, tem falta de tempo. É uma crítica à vida agitada, proporcionada exatamente porque a nossa tribo tem o tempo como algo importante, mas não tem tempo para coisas triviais como interagir com outro ser humano, né? Você pode escrever além disso daí. Isso aqui é só um modelo, só um exemplo de como seria a sua resposta. Tá ok, pessoal? Então, eu acredito que a gente destrinchou bastante essa atividade, tá certo? Eu espero que tenha sido interessante essa aula, que você tenha tirado suas dúvidas, use estratégias de estudo sempre, e sempre que eu digo para vocês, persistam, tá certo? Persistência em tempo de quarentena é algo muito importante. Não desista de estudar, tá bom? Estudar é importante para a nossa vida, tá ok? Um grande abraço para vocês e vocês fiquem com Deus.